viu essa aproximação como uma ameaça, mas os palestinos também, que sempre achavam que o mundo árabe só vai normalizar a relação com Israel quando o ataque terrorista pode ser explicado por teve dois motivos. Primeiro, três, na verdade. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Sim, o Hamas é um partido político, um dos dois grandes. Tem Fatah, que venceu as últimas eleições em 2005 na Cisjordânia, que tem uma postura mais moderada e que vem, por exemplo, historicamente recebendo apoio da Arábia Saudita e de vários governos do Oriente Médio, do mundo árabe. Hamas tem uma postura mais radical porque questiona a existência do Estado de Israel, que Fatah aceita a princípio. Então, as últimas grandes negociações de paz foram lideradas enquanto Fatah representava a população palestina. Então esses intervalos aí que você falou, era quando o Fatah que estava liderando, é isso? Sim. Hamas, na verdade, surgiu mais recentemente em função... E aí, obviamente, podemos ter brigas enormes e discussões, porque, para vários analistas, houve tentativas por parte, por exemplo, do atual governo israelense para enfraquecer as forças moderadas da Palestina e fortalecer grupos como o Hamas, porque quando o Hamas está no poder, Israel pode dizer, olha, a gente até queria negociar para ajudar a criação de um Estado de Israel, só que a gente não tem interlocutor. Vocês querem que a gente fale com um grupo que não aceita o Estado de Israel aí, né? Então, é um pouco essa questão, quem jogou a primeira pedra, assim, de onde surgiu o problema, porque o Israel diz, olha, com esses caras não dá para conversar. Só que Hamas sempre tem dito que todos os esforços de Israel de construir um Estado palestino não foram genuínos. Que, na verdade, sempre houve uma tentativa de inviabilizar com o objetivo final de acabar expulsar completa a população da Palestina. Então, Hamas ganhou as eleições, que foram eleições livres, em 2005 em Gaza. Depois teve uma briga entre Fatah e Hamas. Fatah não aceitou a forma como Hamas estava governando em Gaza. Não houve mais eleições. Um grupo radicalizado ao ponto de não cuidar bem assim não enfatizar o bem-estar palestino, a governança, se engajando de maneira sistemática em ataques contra Israel e se tornando em um governo não democrático. Hoje, Hamas não é um partido, vamos dizer, que organiza regularmente eleições, que, como os israelenses dizem, não se desempenhou verdadeiramente para transformar Gaza em uma região mais próspera. Agora, Hamas diz, como a gente pode fazer isso se a gente regularmente vem sendo bombardeados por Israel, que diz, se vocês atacar a gente vai ter que ir atrás de vocês. Tá vendo? Então sempre tem uma outra réplica. Mesmo. Mas, para responder sua pergunta, em tempos de conflito, as sociedades se radicalizam e eu até diria que cada vez que houve uma intensificação das tensões, a gente está falando de várias intifadas, né, vários levantes palestinos que levaram a muitos ataques terroristas. Se você morava em Israel nos anos 2000, por exemplo, havia muitos ataques, gente se extindindo em lugares públicos, aquele lugar. Aquilo foi muito difícil para manter um diálogo. E aquilo acabou, além de matar muita gente, matou a esquerda israelense, que hoje não existe mais, porque essas pessoas, durante os anos 2000, promoviam de fato um diálogo com os palestinos, mas o impacto desses ataques terroristas tão grande que eles diziam, a gente não pode deixar que esses ataques terroristas terminem ou encerram qualquer diálogo. A gente precisa continuar dialogando, mesmo se amanhã um ônibus no centro de Tel Aviv. Eles perderam as eleições e não se recuperaram nunca mais. Que é exatamente o objetivo dos ataques terroristas. O que Hamas quis? Qual foi o objetivo desse ataque? O objetivo do ataque foi que o governo israelense perdesse a cabeça para invadir Gaza. É exatamente o que está acontecendo agora. Porque quem quer um ataque terrorista não quer vencer a guerra. Um ataque terrorista não tem um objetivo militar propriamente dito. Gosta de instaurar o caos. Exato. E aí a Al-Qaeda, por exemplo, conseguiu em 2001 um grande ataque terrorista nos Estados Unidos. Queriam que os Estados Unidos perdessem a cabeça e foi exatamente isso que aconteceu. Invadiu o Afeganistão, o Iraque, foi uma catástrofe. Piorou muito a relação entre os Estados Unidos e o mundo árabe. Então isso foi realmente... E não só o mundo árabe, o mundo muçulmano em geral. Então, eu acho que agora, com Gaza sendo bombardeado, com milhões fugindo de uma possível incursão por terra de Israel, e você pergunta assim, você apoia Hamas? Primeiro, as pessoas, de repente, não há liberdade de expressão propriamente dito, então alguém pode se ver obrigado a dizer, não, claro, eu apoio. E também, se a sua casa corre o risco de ser bombardeado, você perdeu familiares, você é mais vulnerável também para
uma narrativa de que não dá para negociar com Israel. E Fatah não ousou organizar novas eleições na Cisjordânia, em parte porque tinha medo de que Hamas poderia ganhar lá também. Mas há uma percepção também, eu, por exemplo, eu venho mantendo laços com universidades palestinas. Não em Gaza, mas na Cisjordânia. E as pessoas lá detestam Hamas. Detestam, acham... E dizem explicitamente para mim, Hamas não representa o povo palestino. Não haja interesse do povo palestino. Além de ser um partido engaja em ataques contra Israel, ataques terroristas, também tem um braço de oferecer serviços sociais. Apesar de governar mal, é meio que o governo, então é isso também. Hezbollah também tem... Não é só Hezbollah, é um grupo militante islamista radicado no Líbano. Também não é só um grupo terrorista, também faz outras coisas para tentar receber apoio da população. Mas eu acho que totalmente claro que o ataque terrorista no dia 7 de outubro, quem mais vai sofrer com isso é o povo palestino. E o objetivo é evidente. E eu acho que o contexto histórico é importante, porque no meio dessa assimetria permanente, no meio de... A Palestina está perdendo não só território, mas estava perdendo uma outra batalha muito importante, que é a batalha diplomática. E Israel estava, com apoio americano, conseguindo superar seu isolamento diplomático no mundo árabe, aos poucos estabelecendo laços diplomáticos com países como o Sudão, os Emirados Árabes, e estava prestes a anunciar um grande acordo de reconhecimento diplomático mútuo com a Arábia Saudita, a principal potência. E aquilo teria sido uma grande transformação do Oriente Médio, um grande sucesso para Israel, porque finalmente a grande potência diz: vocês têm direito de estar onde vocês estão. Teve uma foto muito impressionante de uma delegação de políticos israelenses alguns meses atrás visitando Riad, e eles também foram para várias outras cidades, e você tinha os símbolos do Islã na Arábia Saudita, e você via os judeus rezando dentro de um quarto de hotel, a delegação oficial, e no fundo, na janela, você via as mesquitas da Arábia Saudita. E aquilo, assim, impactante mesmo. Muito impactante. E quando eu vi essa foto, eu falei, gente, alguma coisa grande está acontecendo. Isso porque a Arábia Saudita quis fazer isso, porque o principal inimigo da Arábia Saudita não é Israel, mas o Irã, e para Israel também. Então houve uma tentativa de, por meio disso, os Estados Unidos juntarem para isolar o Irã. A Arábia Saudita quer se apresentar como um país moderno, sabe que não pode eternamente depender do petróleo, então quer ser uma potência turística, etc. Tem várias tentativas. Quer abrir, né, outros um monte de influência recebendo convite para fazer turismo na Arábia Saudita, etc. Várias reformas. Continua sendo um governo autoritário, que se mataram alguns anos atrás um jornalista que falava mal do governo, mas está com isso, então queria também superar essa rixa com Israel, a revelia da sua própria população. E aí o Irã, que financia Hamas e Hezbollah, viu essa aproximação como uma ameaça, mas os palestinos também, que sempre achavam que o mundo árabe só vai normalizar a relação com Israel quando Israel tiver aceito e viabilizado um Estado da Palestina, começaram a se sentir esquecidos. E estavam falando, e aí? A Arábia Saudita está normalizando sua relação com Israel, aceitando a existência do Estado de Israel, e a gente não tem perspectiva nenhuma. Então, e aí o Netanyahu dizia, olha eu para os seus eleitores, eu estou conseguindo normalizar laços com todo mundo, e além disso eu estou expandindo meu território, e os palestinos estão numa situação cada vez mais complicada. Então, o ataque terrorista pode ser explicado por teve dois motivos. Três, na verdade. Em primeiro lugar, mostrar ao mundo árabe, vocês não vão normalizar laços com Israel sem lembrar da gente. E como os palestinos sabem que a população árabe está do lado deles, foram as lideranças, o Bin Salman, o Mohammed Bin Salman, por exemplo, da Arábia Saudita, que queria ter essa visão de modernização e tal. Mas quando essas imagens de Israel bombardeando Gaza, etc., chegaram na Arábia Saudita, as pessoas foram pra rua. E aí eles tiveram que suspender essa aproximação. Então meio que esse objetivo eles cumpriram. Irã também não queria, cumpriram. E o terceiro objetivo foi que Hamas queria, uma vez por todas, acabar com esse partido mais moderado que tá. Porque sabiam que esse ataque terrorista ia causar uma retaliação. Eu não quero dizer retaliação irracional, porque eu não quero minimizar essa dor que esse ataque terrorista produziu. Todos os meus amigos no Israel estão em choque. Todo mundo conhece uma vila. É um país pequeno, então mata 1.400 pessoas. É muito mais do que o 11 de setembro nos Estados Unidos, que matou 3 mil, mas uma população muito maior. Mas a proporção, né? Mas eu quero dizer retaliação informal, no sentido irracional, no sentido de aquilo Israel vai fazer provavelmente em Gaza vai ser ruim para os interesses nacionais de Israel. Do mesmo jeito que a invasão do Afeganistão e do Iraque é terrível para os interesses nacionais dos Estados Unidos. Claro. Então, mas aí é que precisa tomar
tomar uma atitude também que a população não vai aceitar, né? Exato. E aí o que eu acho que Hamas, sabendo que ia ter essa retaliação, Certo. matando milhares de palestinos inocentes, e qualquer palestino olhando para Fatah, que os caras estão falando de diálogo, reconciliação, falaram, não dá. Então, o objetivo é radicalizar a própria população palestina e também radicalizar os israelenses, porque de fato esse governo atual é um governo com claras tendências autoritárias. Eles promoveram uma reforma judicial que limita muito o poder judiciário. A gente sabe que isso é uma receita clássica de líderes que querem destruir a democracia. A gente vê isso na Hungria, na Turquia, na Venezuela, em muitos países. Quem ataca muito o judiciário geralmente tem algumas ambições não democráticas. Isso aconteceu em Israel também. Então, enquanto um cara desse está no poder, Fatah também meio que não tem com quem conversar do lado israelense. Então, 3 objetivos e conseguiram praticamente os 3. E isso nos mostra uma história muito preocupante. O terrorismo, muitas vezes, entre aspas, funciona. Ele consegue atingir seus objetivos, porque é muito difícil reagir de forma racional. Então, isso é... Mas, assim, em circunstâncias... Assim, se você perguntasse 2 semanas atrás, fizesse uma pesquisa de opinião palestina, muitas pessoas diriam claramente que não gostam de Hamas. Então, totalmente possível ser a favor de um Estado palestino. Eu, por exemplo, evidente, nem é uma opinião controversa. Preciso, em algum momento, construir um Estado palestino. Por quê? Porque Israel não quer, nunca vai haver um grande Estado que é Israel e também Palestina, né? Junto. Ser um mundo ideal até, não, vamos todo mundo. Mas os israelenses não querem isso. E a Palestina também pode querer ter seu próprio Estado. Mas dizer eu sou contra Hamas. Pode apoiar, mas não precisa defender o que o Hamas faz. Exato. Tanto que eu até diria quem é a favor de Hamas contra a criação de Estado da Palestina, porque enquanto o Hamas estiver liderando Gaza, nunca vai haver um Estado palestino. Então, a editora da revista britânica The Economist viajou a Doha na semana passada e entrevistou o líder de Hamas. E ele disse, o nosso objetivo é a expulsão dos judeus do Oriente Médio. Só que isso nunca vai acontecer. O Israel tem uma superioridade militar enorme, gigante, tem acesso a armas nucleares. Então, é um fanático que tem essa visão que não corresponde à realidade. Enquanto esses ataques ocorrerem, quem acaba sofrendo mais é a própria população palestina. Então, eu diria que dá para assumir posições que, à primeira vista, são vistas como contraditórias. Eu sou a favor da criação de Estado palestino. Eu acho que Hamas é um grupo terrorista e é preciso condenar ataques terroristas. Eu acho que o Netanyahu não é um bom primeiro-ministro. Inclusive, tem muitas investigações de corrupção. Ele tem claras tendências autoritárias. Ela é ruim para a democracia e a forma como governou acabou empoderando a extrema-direita em Israel, acabou empoderando Hamas, porque ele também não se apresentou como um cara, não, vamos conversar, debate assim. Então, deixou ali e a política dos assentamentos foi totalmente contraprodutiva. Então, assim, é uma situação, como eu falei, difícil e é muito importante a gente não cair nessas coisas de dizer só um lado tá errado, porque se a gente fizer isso, não vamos chegar nunca no espaço de diálogo. E muitas vezes as pessoas falam, mas não importa, eu posso falar isso. Quando a gente olha para processos de paz e a gente estuda processos de paz, é importante ver que viabilizar, por exemplo, uma mesa redonda com pessoas dos dois lados, numa universidade, transmitir isso na internet, por exemplo, aquilo não só um debate, mas centenas de debates são fundamentais. Então, quando a gente olha a paz na Irlanda, por exemplo, ou até agora na Venezuela, vale a pena juntar as duas pessoas para dialogarem, e se a gente não tem nada disso, a chance de construir um ecossistema no qual é possível conversar e sinalizar para a população, sentar com o outro lado, não quer dizer que você está traindo o seu povo, é fundamental. Então, se a gente aqui no Brasil não consegue reproduzir isso, então realmente, né, lá vai ser difícil. Lá vai ser muito mais difícil, exatamente. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.